Nós viemos à casa de Deus para louvá-lo, para glorificá-lo. E o nosso tema de hoje é um salmo dos mais conhecidos da palavra de Deus. Eu tenho a certeza absoluta que a grande maioria dos meus amados irmãos aqui de Bacaxiri sabem o salmo a que eu me estou referindo. Qual é o salmo? E está abaixo. Que número? 23. O tema da nossa mensagem de hoje é o Salmo 23. Mas quem escreveu? Quem escreveu? O rei Davi, que foi o segundo rei de Israel. Antes dele, houve um outro rei. Mas, ainda referindo ao rei Davi, esta semana, ou há 2 semanas passadas, eu tive o privilégio de me emprestarem 2 livros do pastor Roberto Silvado. E vejam, este livro aqui, que eu li uma grande parte esta semana, é apenas, e todo ele, sobre o Salmo 23. Mas antes de Davi, tiveram um outro rei. Mas aqui, pedi à Celita, e ela tirou através da internet apenas um sermão de um dos pastores batistas que atinge 4 páginas. Podem ver já o valor deste servo de Deus. Então, primeiro, antes dele, teve um outro rei, que foi o rei Saul. Antes do rei Saul, havia a teocracia. Deus dirigindo o seu povo, através dos profetas. Mas, quando chegou a época de Samuel, o povo começou a pedir a Deus um rei. Todos os povos têm um rei, e nós não temos. Vejam que, na verdade, o povo de Deus, o povo chamado judeu, o povo eleito, começava a rejeitar a autoridade e direção do próprio Deus, através dos profetas. Então Deus deu-lhes um rei. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Um homem enorme em estatura. Um grande guerreiro. Venceu inúmeras batalhas. Mas, apesar de ser um homem valente, um homem corajoso, ele cometeu um grande pecado. Um grande pecado. Talvez no seu próprio orgulho, ele foi procurar uma cartomante ou feiticeira, não sei como é que podem chamar, essas mulheres que jogam cartas, que adivinham todas as coisas, menos quando chega a polícia, elas não adivinham. Então, Saul foi para uma delas e ofendeu a Deus. Ofendeu a Deus do céu com aquele pecado de procurar uma mulher que estava ainda mencionando deuses pagãos. E o que aconteceu? Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse o rei Saul. E ele ficou quase louco. Quase louco. Foi necessário chamar um músico para o acalmar. Quem foi chamado? Davi. Davi era um menino, um jovem muito dedicado à música. E tocava um instrumento que era um dos mais, digamos, de elite na época, a harpa.
tocava a harpa. E Davi foi levado para acalmar a fúria, o desassombro do próprio rei Saul. Mas, por causa do pecado de Saul, Deus o reprovou. O Deus reprovou e Deus falou a Samuel para se dirigir, pegar no óleo da unção e se dirigir à casa de Jessé. Porque ele tinha alguém que ele queria ungir para que viesse a ser rei em lugar de Saul. E Samuel obedeceu. Pegou no óleo da unção e dirigiu-se à casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Quando Samuel chegou, falou com Jessé, dizendo que recebeu a voz de Deus, a ordem de Deus, para ungir um dos seus filhos. Jessé mandou vir, naturalmente, o mais velho. Samuel olhou para ele e disse: não, não é este. Trouxeram o segundo. Samuel olhou para ele: não, também não é este. E veio o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo, e nenhum foi aceito por Samuel. E perguntou a Jessé: você não tem mais? Sim, tenho o caçula, que está lá na montanha guardando o meu rebanho. É o trabalho dele. Senhor Jessé, Samuel pede em nome de Jesus, manda buscar esse jovem. Mandaram buscar esse jovem, e quando Davi chegou, o amado de Deus, Samuel olhou para ele e reconheceu imediatamente: o escolhido, o amado é este jovem. E ali, na própria casa de Jessé, praticamente apenas com a assistência dos anciãos, Samuel unge com o óleo a cabeça de Davi. E ali se torna Davi o segundo rei de Israel. Por quê? Porque Saul havia sido rejeitado por Deus por causa do pecado da sua idolatria de procurar a cartomante, a feiticeira. Depois daquilo, ele teve uma derrota. E como disse e repito, Deus permitiu que um espírito maligno o tomasse posse da vida dele e o destruísse. Davi aparece na cena visitando o exército de Saul. Havia 3 irmãos dele alistados no exército. E quando ele chega, ele verifica que havia do outro lado do riacho um gigante filisteu. Um gigante filisteu desafiando o exército de Israel. E ele olhou, Davi olhou de roda e não viu ninguém do exército se levantando para enfrentar aquele gigante chamado Golias. E como ninguém se apresentou, ele sentiu no coração, ele sentiu ali o poder do Espírito Santo de Deus, para ele mesmo se oferecer para enfrentar o gigante. Foi ao rei e pediu a licença à majestade, a Saul, para ele, em nome do rei, em nome de Deus, em nome de Jeová, enfrentar aquele que ele disse, incircunciso, não circuncidado, que venha afrontar o exército de Israel.
deram-lhe licença. O rei autorizou e começaram a colocar em Davi uma armadura de guerra. O capacete, o peito, as pernas, da cabeça até as botas, ele estava uniformizado. Mas o que aconteceu? O Davi começou a caminhar e não conseguia carregar aquela armadura. Voltou e pediu o favor. Ele pediu o favor para lhe tirar aquela armadura. Que ele iria, em nome de Jeová, enfrentar aquele incircunciso que estava do outro lado do riacho, ofendendo o exército de Jeová, o exército de Israel. Tiraram a armadura e ele caminha para o riacho, entra na água e escolhe 5 pedrinhas. 5 pedrinhas que ele põe dentro da sua bolsa, carregando também a sua funda. E vai perto do riacho e fala com o gigante. Fala com o gigante dizendo: para de ofender o exército do Senhor. E ele disse: vim para lutar com um militar. E vem você, menino, eu te matarei e darei a tua carne às aves, aos abutres. Mas Davi, cheio de força do Espírito Santo de Deus, avança para aquele homem. Avança para aquele homem. E pega, põe uma pedrinha da sua funda e faz o jogo natural, e a pedra é lançada e é batida na testa daquele incircunciso, o gigante dos filisteus. O homem cai. O homem cai por terra. Davi atravessa o riacho e passa para o outro lado, pega na própria espada do gigante Golias e vai e corta-lhe a cabeça pelo pescoço. Pega no cabelo dele e levanta. Levanta não só para que o rei Saul e o exército de Israel pudesse ver que o Davi, no poder de Jeová, havia vencido os filisteus. Porque naquela época era permitida a luta, uma luta chamada uma luta conjugada. A luta conjugada era um homem de um exército contra o outro de outro exército. E aquele que vencesse, venceria o próprio exército. Foi o que aconteceu com Davi e Golias. Como Davi venceu Golias, o exército dos filisteus teve que se retirar. A cabeça do Golias foi levada para Jerusalém. A espada de Davi foi entregue a Saul. Mas o que aconteceu a seguir? Aconteceu que Saul ficou cheio de inveja de Davi, cheio de ciúme. Eu gostaria de perguntar à amada igreja: sabem o que é inveja? Sabem? Sabem o que é ciúme? Sabem? Foi o que aconteceu com Saul. Em lugar de agradecer a Davi, em lugar de elegê-lo como um herói, Davi começou a tentar matar o Saul, tentou começar a matar Davi. E procurou por ele várias vezes para matá-lo. Mas Davi fez uma grande amizade
com o filho de Saul, o Jonatas. Em certa ocasião, o próprio rei, por necessidade fisiológica, entrou numa caverna. No fundo dessa caverna estava Davi, escondido da perseguição de Saul. E o que aconteceu? Davi veio muito em silêncio e corta um pedaço do manto de Saul. Corta um pedaço do manto. E quando cortou o pedaço do manto, ele declarou para Jonatas e para os demais companheiros: eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele admitiu que Deus havia escolhido a Saul. E agora, como ungido por Deus, na mão do próprio Samuel, ele disse claramente: não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor, o eleito do Senhor. Ele viverá com o seu próprio pecado, atormentado pelo espírito maligno, por resto da sua vida. Mas pegou o pedacinho do manto e mandou para ele. Mandou para ele. E Saul concluiu que ele já tinha estado na mão de Davi, que podia tê-lo matado, mas não fez. Não fez porque fez o propósito de não levantar a mão contra o eleito, o escolhido do Senhor. Isto é importante, muito importante. Mas Saul continuou a perseguir Davi. Continuou a perseguir Davi com a sua inveja, com o seu ciúme, tentando matá-lo. Veja que ingratidão. Precisamos pensar muito bem neste incidente. Saul, em lugar de louvar e agradecer a Davi por ter libertado o seu exército dos filisteus, que certamente os derrotariam, ele procura matar Davi. E Davi foi escapando. E Davi foi fugindo. Até que Davi precisou de fugir. De Saul, e entrou na terra dos filisteus. Naquela altura, houve uma batalha na qual se envolveu o Saul e o seu próprio filho. Ambos, na batalha de Gilboa, foram mortos. Davi tomou conhecimento que os dois tinham sido mortos. Então ele, em nome do Senhor, em nome de Jeová, ele se apresenta como rei. Aparece ali um outro filho de Saul, pretendendo ser o sucessor do reino. Mas Davi o encostou. E os amigos de Davi, parece, até que o assassinaram. Mas Davi se torna, logo de início, o rei de Judá. Tornando-se o rei de Judá, ele começou a agregar para si um exército. Com o seu pequeno exército, ele vence os cananeus. Vencidos os cananeus, ele desce e assume agora Israel. E se torna o rei de todo o Israel.
lamentavelmente, quando ele se tornava um herói diante do povo, quando ele estava sendo aprovado pelo próprio Deus, ele comete 2 pecados. O Davi, o amado de Deus, comete 2 pecados graves. 2 pecados que Deus reprovou. O primeiro, provavelmente os irmãos se lembram, foi o adultério. O adultério com Betseba, que era casada. E ele, olhando, foi tentado, mandou-a buscar para que ela fosse mulher dele. Mas ela era casada. Era casada com Urias, o Eteu. E agora ele, sem saber o que fazer, sabendo que ela era casada e teve relações sexuais com ela, do qual pecado havia nascido uma criança que mais tarde acabou por morrer, ele pega no Urias e entrega para o general do seu exército e manda que ele fosse colocado na frente de batalha. Por quê? Porque envergonhado com o que havia feito, reconhecendo que ele tinha pecado, manda Urias para a frente de batalha para que fosse morto. Para que fosse morto. Os irmãos podem ver agora um segundo pecado. Não só o primeiro de adultério, mas agora de homicida. Porque foi ele que planejou a morte de Urias. E amados, naquela altura, Deus o reprovou. Deus o reprovou. O reprovou de tal maneira que ele chegou a um ponto de não ter suficiente comida para o seu exército. E mandou alguém do seu exército à casa de um homem muito rico, Nabal. Desçam lá a casa de Nabal, porque ele possui muitas propriedades, e peçam mantimentos para o exército de Israel. E Nabal negou. Nabal disse: não darei nada para o exército de Davi. A fúria de Davi foi tão grande que ele já ia preparar o exército para destruir todas as propriedades de Nabal. Mas aparece uma mulher. Aparece uma mulher única. Quem era? Abigail, que era a mulher de Nabal. E disse para Davi: para, eu te ajudarei. E ela providenciou tudo o que era necessário para o exército de Davi, e ele aquietou-se. Mas Nabal morreu. E a primeira coisa que Davi faz é mandar buscar Abigail para ser mulher dele. Eu quero que os irmãos imaginem Deus abençoando Davi. Deus sendo o escolhido e amado de Deus. Continuava praticando coisas contrárias à vontade do próprio Deus. Bom, trouxe a Abigail, ela já estava viúva. E o que aconteceu a seguir? Davi cometeram aqueles pecados realmente muitíssimo graves aos olhos de Deus, e ele escreve
um salmo. Qual salmo ele escreveu? Qual foi o salmo que ele escreveu? Um deles. Porque segundo os melhores teólogos, o que escreveu este sermão, dizem que Davi escreveu 73 salmos. 73 salmos. E o autor deste sermão, que é extraordinário, e uma parte está na revista que você recebeu esta manhã. Podem ler pelo menos a introdução, que é extraordinária. Davi vai para o Salmo 23. Mas o autor deste sermão comenta que, se você quer entender as razões pelas quais Davi escreve o Salmo 23, deve ler uma parte do 22 e uma parte do 24, ambos os salmos escritos por Davi. Então nós vamos agora, juntos, ler o Salmo 23. Vai ser projetado ali na tela e nós vamos lê-lo juntos. Juntos vamos ler o Salmo 23. Está ali, vamos ler? O Senhor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado, dois instrumentos usados pelos pastores de ovelhas. A vara para tocar a ovelha. O cajado, aquele cajado que ele usa com uma curva na ponta. Para quê? A vara para tocar a ovelha e o cajado para ajudá-la a sair quando ela caía num buraco. Quando a ovelha caía em qualquer buraco, por si mesma ela não tinha condições de sair. Então o pastor ia com o cajado, encaixava nas pernas da ovelha e tirava do perigo em que ela se encontrava. Então eram dois instrumentos do pastor da ovelha. Vamos continuar com o Salmo 23. Os versos 5 e 6. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este foi o Salmo de Davi. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, morarei na casa do Senhor por longos dias. Outras edições dizem por toda a minha vida. Ele sentiu como nunca o peso do pecado, o peso da desobediência ao Deus que o escolheu como segundo rei de Israel. E escreve este salmo. Mas, para que nós possamos entender melhor, vamos ler uma parte do Salmo 22. Vamos ler uma parte do Salmo 22. Está ali, o verso 1 e 3. Vamos ler? Meu Deus, Deus meu, eu
clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és o Santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. A primeira parte do Salmo 22. Vejam e notem como ele começa ali. Deus meu, porque me desamparaste. As mesmas palavras que o próprio Jesus Cristo usou na cruz do Calvário. Deus meu, porque me desamparaste. Clamo a ti de dia, clamo a ti de noite e não me ouves. Vamos continuar com o 22. Nos versículos 4 e 5. Em ti não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Esta é a segunda parte do Salmo 22. Em ti confiaram nossos pais, e tu os libraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. E no verso 11 do Salmo 22 diz: não te alongues de mim. Ó Deus, não te separes de mim. Olha que oração maravilhosa. Que oração extraordinária. Ó Deus, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há absolutamente ninguém que me ajude. É uma agonia, não é? É uma agonia. É de alguém que só podia escrever um salmo como o 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós vamos ver uma parte do Salmo 24. Está na tela e nós vamos ler. Vamos ler juntos? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha, espera um bocadinho. Vejam a pergunta. Quem subirá? Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem estará na presença de Deus? E a resposta vem: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, nem jura com mentira. Que tremenda resposta. Davi questiona o próprio Deus: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, nem quem jura com mentira. Nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, um deles diz: nunca digas um falso testemunho do teu próximo. Nunca. Um falso testemunho do teu próximo. Vamos para a segunda parte do Salmo 24. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Continua no Salmo 24. Depois de ver aqueles que são limpos de mãos, puros de coração,
que não entregam a sua alma à vaidade, nem juram enganosamente, estes serão abençoados pelo Senhor, receberão a justiça de Deus. E mais, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Estes são os que subirão ao monte do Senhor. Então, aqui está a resposta à sugestão deste pastor Batista, que é um teólogo reconhecido, um professor de teologia. Lendo o Salmo 22, lendo o Salmo 24, de autoria de Davi, nós entendemos o porquê. A razão principal, porque ele escreveu o Salmo 23. Como é que ele começa? O Senhor, vamos repetir, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está presente comigo. Ah, que coisa! Não, meus irmãos, não há palavras. 3 questões que vamos abordar. Vamos ver a primeira, a confiança de Davi no seu Deus. Vamos ver aqui. O Senhor, vamos ler juntos? Está lá? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui Davi está mostrando a sua confiança, apesar dos pesares, e no reconhecimento dos pecados que ele havia cometido, que mais tarde ele vai confessar completamente no Salmo 51. Não esqueçam, não deixem de ler o Salmo 51. Quando ele chega a dizer: Senhor meu, não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim a tua salvação, volta, ó Deus, volta a dar-me a alegria da salvação, e eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então ele começa aqui dizendo: Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E agora vai mostrar a segurança de Davi. A segurança de Davi, na segunda parte do Salmo 23. Vamos ler? Ainda não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Estas são as razões, a confiança em Deus, a segurança em Deus, que levaram Davi a escrever o Salmo 23. Vamos agora para a última parte, na promessa que Davi faz a Deus. E eu gostaria de pedir agora à amada igreja para prestar muita atenção na promessa. Vimos a confiança que ele colocou em Deus. Vimos a segurança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora, a promessa. Porque se passar pela tua mente o desejo de fazer alguma promessa,
pense duas vezes. Pense duas vezes ou três vezes antes de fazer a promessa. Porque Deus acreditará na tua palavra. Se cumprida, Deus nos abençoará. Se não cumprida, nós estamos sujeitos à presença de alguma coisa maligna na nossa vida. Com Deus não se brinca. Não se brinca. Eu me lembro quando era jovem, lá no norte de Portugal, a ouvir, graças a Deus, muitas. Graças com Deus, poucas. Repito, graças com Deus, muitas. Graças a Deus, muitas. Graças com Deus, poucas. Vamos ler a promessa. Juntos. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, por longos dias. Algumas Bíblias diz, por toda a minha vida. Por toda a vida que tu me deres para viver aqui na terra, Senhor, eu te servirei. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Glorificando o seu nome. Em todas as atividades possamos ter. Qualquer que seja a atividade que o Senhor nos entregar, qualquer que seja o dom que Ele nos dê, qualquer que seja o dom, vocês sabem, perdoem-me uma referência pessoal, em 1943 eu fui batizado. E logo depois recebi um cargo na igreja. Pouco tempo depois, 2 meses. Porteiro da igreja. Foi o meu primeiro cargo, porteiro da igreja. Por quê? À roda da igreja, a igreja estava perto de um cemitério. Um grande cemitério da cidade do Porto. E à roda da igreja, perto do cemitério, uma enorme quantidade de bares. Vinham do cemitério e iam chorar para o bar, bebendo. Embriagavam-se e incomodavam o culto. Então era necessário que estivesse 2 jovens ali na porta para evitar que os ébrios entrassem e perturbassem o culto. O meu primeiro trabalho foi ser porteiro da igreja. Mas que maravilha! Que maravilha! Olho para trás e digo, louvado seja para sempre o nome do Senhor na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos na fé. Amém, irmãos? Amém? A confiança, a segurança e a promessa, as promessas de Davi, levaram-no a escrever o Salmo 22, o 23 e o 24 e muitos outros. Os historiadores dizem que Davi escreveu 73 salmos, incluindo a sua
confissão maior no Salmo 51. Que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Amém? Amém? Rodrigo, pode subir. Baixemos as nossas cabeças, que eu quero pedir a Deus a bênção do Senhor. Bendito Deus e Pai, a Tua palavra foi entregue à Tua igreja. Dá-nos, ó Deus, a confiança. Dá-nos, ó Deus, a segurança. Dá-nos, ó Deus, o desejo de prometermos ser fiéis a Ti, como Tu és fiel a nós. Aceita, ó Deus, a gratidão dos nossos corações, porque nós estamos orando e proclamando o Teu amor, o Teu perdão e a Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém.